Chá Comigo, um podcast de Tsering Paldron. Hoje queria falar-lhe da experiência do mistério. Sim, sabe, aqueles momentos em que claramente as nossas certezas racionais acerca do que as coisas são, às vezes do que deveriam ser, se dissolvem e nós perdemos o chão. Por vezes é agradável, outras vezes é aterrador. Então, vamos falar sobre isso? Vamos lá, sirvo-lhe um chá? Há uns anos fui várias vezes convidada por um grupo budista para ir a Tahiti. Ia, claro, para dar cursos e palestras, mas como ficava bastante tempo, não se vai para esses sítios por uma semana, havia sempre um pouco de tempo para explorar a ilha e a sua beleza natural. Foi assim que acabei por fazer um pouco de snorkeling na lagoa. Talvez tenham tido uma experiência do género. Nesses locais tropicais, as águas são um pouco profundas e são extremamente transparentes. E quando fazemos um pouco de snorkeling é realmente muito bonito. Vemos os peixes moverem-se lentamente entre os corais. Tudo é colorido, luminoso e real quase. Como entramos como num mundo diferente, que é belo, exuberante, fascinante. Não é bem a nossa casa, claro, mas ainda é suficientemente familiar. O fundo está mesmo ali, a poucos metros de distância, ou mesmo a 1 metro. Conseguimos ver claramente onde ele está. Temos uma sensação de orientação, sabemos onde estamos, o que está atrás, à frente, ao lado. Há beleza, há mistério, mas é um mistério à nossa medida. Mesmo quando o inesperado acontece, por exemplo, uma moreia que espreita no buraco de uma rocha ou um pequeno tubarão de Recife que passa um pouco mais à frente, continuamos a sentir-nos relativamente seguros. O mundo permanece compreensível, habitável, familiar, um pouco à nossa medida. Mas, de repente, sem aviso, tudo muda. Estamos distraídos a seguir um peixe particularmente bonito ou colorido e simplesmente entregues ao prazer de flutuar e, de repente, chegamos ao limite do Recife. O fundo desaparece. À nossa frente abre-se um azul profundo, sem forma, sem medida, sem referência. Um abismo aparentemente sem fundo, onde facilmente perdemos a sensação do que está à frente, do que está atrás ou do que está aos lados. Lembro-me da sensação. Foi simultaneamente fascinante e aterradora. Um daqueles momentos de cortar a respiração. Uma parte de mim queria aproximar-se, outra queria afastar-se imediatamente. Não havia maneira de ficar ali, suspenso. Era ou uma coisa ou outra. E percebi que naquele instante deixei de estar perante algo que podia compreender. Deixei de estar perante algo que podia medir. Estava perante uma coisa que não cabia na minha mente. E no fundo, talvez a vida seja exatamente assim. Passamos grande parte do tempo nas águas rasas da compreensão. Construímos explicações, teorias, opiniões, narrativas. Organizamos a realidade em categorias que nos permitem sentir onde estamos, a que horas, em que mês, qual é a estação do ano. Pensamos. E pensar é uma capacidade extraordinária. Permite-nos comunicar, aprender, resolver problemas. Mas pensar também cria distância. Quando estamos a pensar sobre uma experiência,
Já não estamos completamente dentro dela, estamos a observá-la, a interpretá-la, a traduzi-la para algo que possamos compreender. É como tocar o mundo com luvas. Sentimos, mas sentimos através de uma camada de proteção. A mente pega na vastidão da experiência e reduz-la a algo manejável. Algo que possa caber dentro de uma história coerente. E isso dá-nos uma sensação de segurança, de controle. Ou pelo menos a ilusão dela, claro. Mas há momentos, às vezes, em que a vida nos leva à beira do Recife. Momentos em que aquilo que sentimos é simplesmente demasiado grande para caber nas nossas explicações. O nascimento de um filho, a morte de alguém que amamos, sobretudo se for súbita, uma paixão profunda, um pôr do sol que nos deixa sem palavras, uma experiência de meditação, um instante de silêncio absoluto. Ou simplesmente aquele momento estranho em que olhamos para o céu à noite e percebemos que estamos vivos. E nesses momentos o fundo desaparece e diante de nós abre-se o azul profundo. Já não sabemos, já não controlamos, já não conseguimos reduzir a experiência a conceitos e isso é terrivelmente assustador. Porque estamos habituados a acreditar que a segurança vem do controlo, que a maturidade consiste em compreender, que a inteligência consiste em explicar. E não conhecemos, muitas vezes, ou não queremos arriscar, outras formas de conhecer. Esta forma que não passa pela análise, uma forma que passa pela intimidade, pela presença, pelo contacto direto. Quando pensamos, mantemos uma certa distância. Mas quando amamos, essa distância desaparece. Já não há luvas, tudo toca diretamente a pele. Tudo vai direto ao coração e isso assusta-nos. Isso é perigoso. Porque quando amamos verdadeiramente, e não falo aqui de amar uma pessoa, mas talvez o mundo através dela, deixamos de estar protegidos. A beleza toca-nos, mas a perda também. A alegria toca-nos, mas a tristeza também. É como se a vida inteira entrasse sem pedir licença. E então, claro, surge o medo. O medo de perder, o medo de sofrer, o medo de não controlar, o medo do desconhecido, o medo do azul profundo. Normalmente, quando esse medo aparece, recuamos. Voltamos para as águas rasas, voltamos para as explicações, voltamos para as certezas, para aquilo que conseguimos controlar. Mas talvez exista outra possibilidade, talvez possamos permanecer. Não porque o medo desapareça, mas talvez porque deixamos de fugir dele. Talvez porque conseguimos relaxar dentro do próprio medo. Como quem deixa de lutar contra uma onda. Como quem deixa de tentar fechar uma porta que insiste em abrir-se. E é aqui que algo extraordinário acontece. Porque do outro lado do medo não encontramos segurança, nem garantias, nem controlo. Encontramos encantamento. Uma espécie de espanto silencioso. Uma disponibilidade para sermos tocados pela vida tal como ela é. Sem a reduzir, sem a domesticar, sem a tornar mais pequena para caber dentro das nossas certezas. E pouco a pouco começamos a perceber que aquilo que nos assustava não era a vastidão, era a perda do controle, ou da ilusão dele. O azul profundo esteve sempre ali. A vida sempre foi assim, imensa, imprevisível, misteriosa. E talvez seja por isso que a poesia e a espiritualidade se encontram tantas vezes. Quando estamos nas águas rasas da compreensão, as explicações bastam. As doutrinas explicam.
Mas à medida que nos aproximamos do azul profundo, as palavras começam a ficar pequenas. Os conceitos continuam úteis, mas já não conseguem conter aquilo que estamos a viver. Como se descreve o amor? Como se descreve o silêncio? Como se descreve a sensação de olhar para um céu estrelado e por um instante esquecer-se de si próprio? Como se descreve o espanto? A certa altura, a explicação dá lugar ao convite. É por isso que os poetas escrevem poemas, é por isso que os mestres zen usam koans, é por isso que a música, a arte, a meditação conseguem por vezes tocar-nos mais profundamente do que uma explicação perfeita. Porque não procuram capturar a realidade, apontam para ela. Uma metáfora não encerra um mistério, abre-o. Um poema não explica, evoca, convida. E talvez seja por isso que alguns poemas permanecem connosco durante anos, independentemente do seu significado literal. Porque tocaram alguma coisa que já conhecíamos, sem saber que conhecíamos. Alguma coisa que existe para lá das palavras. Porque elas podem ser como pássaros que nos fazem erguer os olhos ao céu. Talvez a vida seja assim. Não um problema para resolver, nem um conceito para compreender, nem uma teoria para explicar, mas um mistério para habitar. Nós é que passávamos a maior parte do tempo a olhar para ela através das lentes do pensamento. E talvez isso faça parte do amadurecimento espiritual. Não acumular mais respostas, mas tornar-nos suficientemente vastos para conviver com as perguntas. Suficientemente corajosos para amar, sem garantias. Suficientemente simples para permanecer diante do mistério sem a necessidade de o reduzir. E então, sem que nada tenha mudado exteriormente, tudo se transforma. Porque o medo dá lugar ao espanto. A resistência dá lugar à ternura. E a vida inteira torna-se poesia. E este era o chá de hoje. E espero encontrá-la no próximo.